Depois de 1800, ou seja, após a invasão de Napoleão através do mar, os olhos do Ocidente se abriram a Belém e a Jerusalém. Em geral, aquilo que também é a abertura do Ocidente a Belém. Naquele período, Belém estava sob o domínio otomano, que teve início em 1517 até 1917. Os 3 primeiros séculos do período otomano foram caracterizados pela rigidez do governo. É verdade que eles deixaram os cidadãos, mas a sua única preocupação era a cobrança dos impostos das pessoas para que essas pudessem viver em paz. Eles não fizeram quase nada para ajudar as pessoas locais. Tanto os cidadãos de Belém como os de outras cidades e vilas eram agricultores que cultivavam o terreno e durante a colheita, os otomanos vinham para coletarem a sua parte. As pessoas escondiam um pouco da safra porque isso era essencial para o seu alimento e sua vida. O período entre o fim do Império Otomano e o início do mandato britânico foi muito difícil, principalmente para os cidadãos de Belém. Numa manhã, acordei e meu pai me disse para fechar as cortinas das janelas, porque os aviões militares ingleses queriam bombardear. Eu era muito pequena. Veio então a ocupação inglesa. Depois vieram os jordanenses e, em seguida, os israelenses. A partir daí, os problemas com Israel começaram. Quando se iniciou a guerra de 1948 entre israelenses e palestinos, meu irmão, com curiosidade, foi para a rua de Jaffa, em Jerusalém, para ver os confrontos. E veio uma pessoa que disparou contra ele. O projétil atravessou seu pescoço. Eram poucos os que sobreviviam a esse ferimento. Quando se iniciou a guerra de 1948 entre israelenses e palestinos, meu irmão, com curiosidade, foi para a rua de Jaffa, em Jerusalém, para ver os confrontos. E veio uma pessoa que disparou contra ele. O projétil atravessou seu pescoço. Eram poucos os que sobreviviam a esse ferimento. Minha mãe nos disse que o trouxeram ao hospital e que ela permaneceu todo o tempo perto dele, porque quando ele passava mal, ela podia ir e chamar o médico. Eram muitos os feridos e o doutor se esquecia de retornar ao paciente depois de operado, porque ele andava a tratar dos novos feridos que chegavam. Quando meu irmão se recuperou, minha mãe dizia que desejava deixar a cidade. في حرب 1967 Me recordo, na guerra de 1967, quando Israel ocupou a Cisjordânia, o exército, antes de entrar, bombardeou Belém. Eu estava com meu pai a olhar pela janela, que dá vista para a rua. A primeira bomba explodiu em frente à nossa casa e fomos jogados ao chão. Meu pai machucou os ouvidos, mas não gravemente. فمن شدة الانفجار ارتمينا أنا والمرحوم. وبعدين دانه بشظية أجت في دانه لأبوي. بس الحمد لله يعني ما صار شيء. Uma hora depois, os habitantes do quarteirão de Madbaza começaram a fugir e meu pai lhes perguntava: onde vocês estão indo? Eles respondiam: vamos nos esconder na Basílica da Natividade.
Eu era pequeno, estava com medo e pedi a ele: por que nós também não vamos nos esconder com eles na igreja de Santa Catarina? Ele me respondeu: nasci aqui e vou morrer aqui. Se você quiser ir, vá. Mas eu decidi permanecer com ele. بيقول لي أنا ولدت هون وبموت هون، إذا أنت بدك تروح تفضل روح، أنا بدي أضل هون. فأنا يوم ما شفته هيك قلت خلاص أنا بضل معك يعني. بيت لحم كان تلتها بالزراعة تلتها بالخدمات العامة تقريبا. Belém dependia um terço da agricultura, um terço do serviço público e um terço do artesanato de madeira de oliveira, de madrepérola e da fenda de Moisés. Quando houve essa abertura ao mundo, os primeiros a emigrar em 1860-70 foram dois irmãos da família Randall, que participaram da primeira mostra da Feira Mundial de Artesanato, na Filadélfia, e foram bem-sucedidos, com a venda de todos os seus produtos. Ganharam bom dinheiro. Depois retornaram muito contentes e encorajaram as pessoas a viajar para vender seus produtos artesanais. Meu pai era comerciante de pérolas e madrepérola trazia de fora esses produtos e os vendia aos artesãos de Belém, que faziam grãos, cruzes e tantos outros objetos de madrepérola. Naquele tempo, durante a noite, as pessoas usavam lamparinas a óleo. Meu pai a colocava no centro para trabalhar com a madrepérola. Quando pedíamos que ele viesse dormir, se recusava dizendo que fazia este trabalho para nosso sustento e para comprar comida. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفن سنين واروي على شوفك عطشان حفن سنين واروي على شوفك مالي شغل بالسوق A imigração se intensificou a partir de 1914 devido à Primeira Guerra Mundial. Os otomanos que estavam no poder buscavam os jovens para o serviço militar. Muitos jovens de Belém, entre eles também meu avô, foram para a América do Sul. Outros imigrantes os antecederam porque a imigração se iniciou ao fim do século XIX, mas não era tão intensa. Mas com a Primeira Guerra, muitos abandonaram seus países, sobretudo os jovens, para escapar do serviço militar turco, sem esquecer que este foi o pior período na história de Belém por causa da fome. Segundo as estatísticas publicadas no jornal A Voz do Povo, mais de 3.800 escaparam. Os meus irmãos trabalhavam e moravam em Jerusalém. Ali se casaram. Quando a guerra estourou, em 1948, eles fugiram para a Jordânia. Alguns deles permaneceram lá e outros partiram para a América. Eu mesmo, em 1948, fui para a Jordânia e permaneci lá até 1955. Depois,
Retornei e me estabeleci em Belém. البنت هون متجوزة بس الولدين مسافرين واحد بنيويورك Minha filha está aqui, mas temos 2 filhos no exterior. Um em Nova York, que trabalha na ONU, e um outro em Londres. É casado com uma inglesa. Eles até desejariam voltar, mas não o fazem porque aqui não tem um bom trabalho. E isso é muito sério. Na verdade, um deles vem nos ver em cada Natal. Minha irmã Estela, que vive em Los Angeles, veio me ver 10 anos atrás. E até meu irmão o vejo. Mas o Idat, uma outra irmã, não a vemos há uns 30 anos. بس أخوي بنشوفه بيجي. عيسى ورياض في فنزويلا. رحمة أخويا جورج أبوه لعدنان. Meus irmãos Issa e Elias vivem na Venezuela. Meu irmão Jorge, o pai de Adnan, e meu irmão Najib, aquele ancião que vende souvenir aos peregrinos, são os únicos que permaneceram. Elias, meu irmão, trabalhava com borracha e havia muitas empresas na Venezuela. Veio aqui 2 vezes. Na terceira já não pôde mais. Meu irmão Issa, ao contrário, não retornou e não temos sequer notícias dele. Não sabemos se está vivo ou morto. Só Deus o sabe. وما له أخبار لحد الحين بنعرفش هو طيب هو ميت العالم عند الله. إحنا أساس المسيحية طلعت من بيت لحم ومن الأراضي. O cristianismo teve seu início na Terra Santa, em Belém, e depois se difundiu pelo mundo. Aqui nós nos consideramos como raízes do cristianismo. Infelizmente, o mundo cristão não nos dá a oportunidade e a ajuda necessária para que os cristãos permaneçam na sua terra. Portanto, veja que a maioria dos jovens que não encontram trabalho após a faculdade são forçados a emigrar em busca de um futuro melhor, e isso para nós é muito triste. Todos estão no exterior, em Honduras e México. Mas meu pai permaneceu aqui, junto a meus pais. Se casou e vive em Belém. عائلتي ما كانتش ساكنة دايما في بيت لحم. عائلة والدي الله يرحمه كانوا عايشين بالقدس بالقطامون. Minha família nem sempre viveu em Belém. A família de meu pai vivia em Jerusalém, no bairro de Catamon. Começaram a viver ali por volta de 1926, quando meu avô voltou de Salvador e se casou com uma jovem de Jerusalém, e ali viveram até 1948. Se tornaram refugiados e foram para o Líbano, pensando ficar ali por um curto período, esperando que as coisas se acalmassem, mas Jerusalém se dividiu, fazendo com que eles não pudessem retornar para sua propriedade na Jerusalém Ocidental, no lugar próximo de onde estamos. Vieram viver em Belém, lugar onde a família é originária. فرجعوا سكنوا في بيت لحم محل ما أصلا الأسرة جاي. كان الزمان وكان في دكاني بالفي وبنيات وصبيان نيجي نلعب على المي ويبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان غني وتحزن بنت الجيران. الجمعية الأنطونية أقيمت لما شافوا إنه في بيت لحم ما فيش حدا يدير باله على العجل. A Sociedade Caritativa Antoniana foi fundada em 1913, quando os franciscanos perceberam que ninguém cuidava dos idosos. Ela dependia completamente de doações e seu pessoal era formado por voluntários. Em 1954 vieram as irmãs e assim a sociedade começou a crescer. Estamos agora com 26 anciãos que vivem aqui. A maior parte deles vive gratuitamente, porque não tem uma renda e nenhum responsável pelas suas necessidades. الأكثرية إنه فيش عندهم دخل، فيش عندهم حدا يدير باله عليهم. وتذكري حنا
في ناس من ثلاثة في عنا موجودين بديروا بالهم عليهم عشان ما يروحوش في الشوارع. Temos idosas com problemas mentais. As mantemos aqui para que elas não vagueiem pelas ruas. São idosas que não podem caminhar. A maior parte delas não tem ninguém. Os filhos emigraram para o exterior. وكل الأولاد في الهجرة صاروا برا. Durante o assédio da Basílica da Natividade, os cristãos que mais insistiram de virem à missa foram os idosos. Eu mesmo insisti muito com os militares israelenses para que me permitissem de ir para celebrar a missa com os anciãos. É verdade que eu já havia celebrado uma missa na Universidade de Belém, mas a primeira missa que eu celebrei durante o assédio na Basílica da Natividade foi na Sociedade Antoniana. Antes que as festas fossem proibidas, havíamos um grupo chamado Paula. Semanalmente, fazíamos festa em uma casa, com ceia, baile e diversão. بيت لحم كانت صغيرة ونظيفة ومريحة للأعصاب. هلأ صارت مكتظة بالناس. Belém era pequena, limpa e relaxante, mas hoje se tornou lotada pelas pessoas que vêm dos vilarejos. O ar e a terra estão poluídos por causa das pessoas e dos carros. No passado, na rua próxima, passava um carro a cada 3 horas, mas hoje se passam 3 carros a cada minuto. كل 3 ساعات تمر سيارة. أما هلأ فيش 3 دقايق بتمر سيارة. Tantas vezes íamos a Jerusalém a pé, distante apenas 9 quilômetros. Algumas vezes íamos de bicicleta. Havia também 3 táxis e 2 ônibus. A passagem era bem barata. أنا شريت أول سيارة سنة 41. Em 1941, eu comprei meu primeiro carro. Era um cabriolé branco da Studebaker. Eu gostava muito desse tipo de carro. Cada cabriolé que chegava ao superintendente, ele me chamava e eu andava a comprá-la. أروح أحبهم أشتريهم كلهم. مشيت زي اليوم ما كان في كتير سيارات. لا ما كانش كتير. Naquele tempo, não havia muitos automóveis. Eu podia deixar meu carro fora e ninguém o tocava. Era seguro. Quando as crianças se aproximavam, algum que pedisse que elas se afastassem e elas obedeciam. As pessoas, antigamente, eram obedientes. Quando comiam, eram saciados. أحلى أعراس كانت هذيك الأيام. Os casamentos eram belíssimos. Faziam procissões nupciais pela esposa em sua casa e outra pelo esposo, feita pelos amigos dele. Quando o esposo ia buscar a esposa na casa dela, ele era acompanhado pelos seus colegas. Ali, eles ganhavam uma coleta. E com essa soma, faziam a sua festa, onde comiam, bebiam e se divertiam. مر يوسف اللي تحت هون اللي بجنب المهد هادي كانوا. A escola de São José, aquela de baixo, vizinha à Natividade, era para os pobres. E a escola de cima, próxima à Madibassa, era para os ricos. A aluna que fosse rejeitada na escola era transferida para a escola de baixo, porque não atingiu a média. Minha irmã, eu e a irmã de Femai éramos muito amigas e competíamos para ser a primeira da classe. Belém era muito tranquila e limpa. A maioria das pessoas se conheciam, se vestiam bem, sobretudo os domingos. Me lembro quando eu ia com meus pais à igreja, todos se conheciam, se saudavam, conversavam pela rua sobre como estavam bem vestidos. A cidade era pacífica e tinha realmente uma bela atmosfera.
Tive uma bela infância em Belém. As festas eram organizadas e luxuosas. A respeito do caráter da cidade e da paisagem, era muito bela, com vários jardins, muito verde. Hoje não tem muitos terrenos nem espaços verdes em Belém. Ela se tornou muito populosa, cresceu sem planejamento com muitos carros. As pessoas não andam a pé como antigamente, como eu me recordo de como era nos anos 60 a 80, quando fui crescendo aqui. Belém é a capital do Natal, é a cidade natal de Jesus, é a cidade natal de cada cristão que se sente nascido nessa cidade santa, porque esta é a sua casa. Não é pecado deixar a cidade e partir? Não é preciso ir embora, devemos permanecer aqui, porque é a cidade onde Jesus nasceu. Eu sempre rezo para que meus filhos fiquem aqui e contribuam com o crescimento de Belém que todos amamos. Obviamente, não é fácil permanecer aqui, porque a situação é difícil e o trabalho é escasso, o salário é baixo e o custo de vida é alto. A liberdade é limitada e falta muitas coisas. Somos habituados ao bem-estar, a muita liberdade e a melhor dignidade do que esta vida. Mas temos sempre a esperança e o otimismo presente e trabalhamos para melhorar a condição de vida para nossos filhos e netos no futuro. Primeiramente, eu sou orgulhoso de ser um belemense. Por isso, tudo o que escrevo e faço, o faço por Belém, que para nós é preciosa, é a cidade onde nascemos, onde está minha família, vizinhos. Essa é a nossa Belém. Seu ar, terra, mesquitas, igrejas e povo, esta é Belém que amamos, e onde crescemos, vivemos e morreremos. Por isso, amamos tanto Belém. Todos nós devemos ajudar esses jovens a terem esperança, para poderem estar nessa cidade santa, a cidade deles, porque Belém sem os cristãos se tornará como um museu. Isso é o nosso medo. Infelizmente, o número de cristãos em Belém diminuiu muito, e isso é um perigo para a cidade. Um outro perigo é que muitas casas de cristãos atualmente são ou serão vendidas por aqueles que querem ir embora. Precisamos combater essa ameaça, porque sem os cristãos locais, Belém perde seu valor. É bem verdade que aqui nasceu Jesus, mas aqueles que dão a Belém seu significado e seu sabor são os cristãos nativos. Depois de um tempo, a pergunta se tornará muito difícil. Por que você emigrou? Por que você emigrou? Por 20 anos você se pergunta, por que você emigrou? A imigração não quer dizer cancelar a pátria, mas transformar a frase em uma pergunta. Não escreve a história agora. Quando fizer, comece do passado. Aquilo que é pedido é julgar o passado. Escreva a história das suas feridas. Escreva a história da sua peregrinação. Você está aqui, onde nasceu e traz essa saudade para a morte.